Shalom, meus queridos e amados diletos ínclitos, nobres adefenses, nobres irmãos e estudiantes da palavra de Deus. Aqui está falando o pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, pastor titular aqui, superintendente da igreja ADEF da cidade de Caldas da Rainha. ADEF é a Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Estamos aqui, temos já mais de quase 10 meses aqui na Europa, depois de um ministério extenso no Brasil de 35 anos, chamado Ministério Tabernáculo, onde exercemos muitos cargos, tesoureiro, superintendente, pastor regional, secretário executivo e vários cargos, diretor de seminário por quase 30 anos. E nós estamos falando aqui para o seminário Bereshit, que é a nossa instituição de ensino, com cursos online pelo Brasil e o mundo, e também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o CEEC, que é o seminário aqui da nossa instituição, chamada ADEF, na presidência e fundação do pastor Abraham Robson Ferreira. Hoje somos mais de 30 igrejas em seis nações aqui da Europa. Estamos lá em Bélgica, estamos em Luxemburgo, estamos na Alemanha, na França, na Espanha, chegando na Itália e também aqui em Portugal. Estamos aqui ministrando as aulas do curso de especialização bíblica, tipo uma pós-graduação, né? Um aprofundamento na Bíblia, não é teologia, é Bíblia. Estamos falando agora, dentro dessa especialização, temos mais de 30 especializações aqui no nosso seminário Bereshit. Essa chama Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E dentro do Pentateuco, estamos trabalhando o segundo bloco, chamado Êxodo. A palavra Êxodo vem da Septuaginta, a versão dos 70 do ano 280 a.C., a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo, traduzindo do hebraico para o grego, que era a língua dominante naquele tempo, né? E essa versão é que deu os nomes que nós temos na Bíblia hoje. Gênesis veio de lá, Levíticos, Número, Deuteronômio, esses nomes vieram de lá. O hebraico chama o nome do livro pela primeira letra do livro. Bereshit é Gênesis. Shemot, né? Depois tem Vaikra, que é o número, que é o seguinte. Vaikra quer dizer Levíticos. Depois nós temos outro livro aí, que é Bamidbar, que é no deserto, e Devarim, que é Deuteronômio, e assim vai. Mas a Septuaginta é que deu esses nomes que a gente tem aqui. Ou ela ou a Vulgata, né? Que é a versão do ano 300 e por aí afora, dessa era cristã feita por Jerônimo. Na aula passada, nesse nosso curso, que é a terceira matéria, a matéria chamada as 10 pragas do Egito, na aula passada nós vimos quais os nomes que a Bíblia deu para essas 10 pragas. Em lugar nenhum fala 10 pragas. Fala grandes manifestações de julgamento, sinais e prodígios, grandes e terríveis coisas e etc. Na aula de hoje, nós veremos quais foram os objetivos, por que Deus determinou que fosse 10 as pragas. Primeiro, 10 é o número da perfeição do governo humano, né? 12 é o governo celeste, 11 é o caos, no meio dos dois tem o caos, a desorganização. E quais foram essas pragas? Quais eram os objetivos que Deus queria alcançar? Deus, aqui a gente fala o nome Yahvé, porque a partir daqui, Deus se manifesta a Moisés no Horebe, ou Sinai, falando assim: eu não fui conhecido de Abraão, de Isaac e Jacó com esse nome Yahvé. Que a palavra Yahvé quer dizer Yerri vai Yerri, eu sou o que sou. É um cheque em branco. Moisés, quando foi fazer a obra de Deus, ele arrumou várias desculpas. 3 ou 4 desculpas lá no Horebe, vendo a sarça pegar fogo. Eu sou pesado de línguas, vão me matar e não vão acreditar. E foi inventando desculpa. Mas Deus falou assim: o seguinte, vamos resumir o assunto. Vou te dar um cheque em branco, você coloca o que você precisar. Se você quiser fogo, você põe eu sou fogo, eu vou ser fogo para você. Se você quiser que eu abra o mar vermelho, você põe abre o mar vermelho, eu vou abrir o mar vermelho para você. Se faltar comida, você põe maná, que eu mando comida descer. Então Deus deu a ele um cheque em branco para ele não ter mais desculpa, para ele não arrumar mais jeito de sair fora da direção da linha de Deus. E Deus faz assim conosco também. Deus nos chama e nos dá cheque em branco quando nós estamos com procuração dele. O importante é você ter procuração de Deus para fazer a obra dele. Não podemos falar em nome dele sem procuração dada por ele. Então, o ministro do evangelho tem que falar em nome de Deus, mas com procuração. Tem que ser chamado e comissionado para fazer essa obra. Vamos ver então quais seriam os principais objetivos que Deus mandou, esses 10 sinais e milagres, 10 maravilhas, esses 10 provas, esses 10 prodígios que aconteceram no Egito, nesse ano mais ou menos de 1446, 1450 a.C. Primeiro é para saber que ele era o Senhor Yahvé,
Porque o povo estava morando há muitos anos lá, né? Já tinham várias gerações, uma geração mais ou menos 40 anos naquele tempo, para os hebreus. Nós estamos aqui já com um camarada que tem o pentavô dele morou ali, o tetravô, o trisavô, o bisavô, o avô. Vejamos, por exemplo, esse caso de Jacó, né? Jacó chega lá com 70 almas, diz a Septuaginta que é 75, mas a versão nossa, que lê em Gradenses, do nosso código de 1008, da era cristã, qual seguimos no hebraico, ele diz 70 almas. Se você contar os filhos de Leia, de Zilpa, de Bila e de Raquel, vamos ter 70. Ele entrou com 70, mas entrou, por exemplo, o Jacó entrou com Levi, e o Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Esses meninos entraram lá com uma idade qualquer. Mas os netos de Jacó, do Levi, já nasceram no Egito. O Anrão, por exemplo, viveu 137 anos e nasceu no Egito e casou no Egito com a Joquebede, tia dele, que gerou Miriam, Arão e Moisés. Moisés é 3 anos mais novo que Arão, e Arão mais ou menos 3 anos mais novo do que Miriam. Essa data de Miriam não temos a de Arão, mas de Moisés. Então, eles estão ali no meio daquela situação, e a gente sabe que o homem é produto do meio ambiente. Então, ficou meu avô, meu bisavô, meu trisavô, meu tetravô, meu pentavô, meu ex-avô, é muita gente já, e eles já acostumaram com aquela escravidão. Eles já estão, vamos dizer assim, entre parênteses, viciados de fazer tijolo. Meu pai faz tijolo, meu avô fazia tijolo, meu bisavô fazia tijolo, meu trisavô fazia tijolo, meu tetravô fazia tijolo, meu pentavô fazia tijolo. Então, eles estão impregnados de tudo que tem no Egito. São muitos anos, mais ou menos 215 anos, escravizados no Egito. Nós vamos ter uma aula só aqui sobre esses 430 anos para explicar isso aí. Então, 215 anos que eles ficaram livres, porque José morreu com 110 anos, o Levi 4 anos mais velho que José. Quando José morreu com 110, Levi tem 114. Levi viveu até 137 ainda lá. E José viveu 56 anos no Egito, né? Porque foi para lá com 56 anos com o pai dele, presente ali com ele, e 54 ele viveu depois que o pai dele faleceu. O pai dele morreu com 147 anos, e ele, como nasceu no ano 91 do pai dele, então ele viveu 56 anos ali no Egito com o pai, 54 sem o pai. E durante o tempo que José foi governador do Egito, e depois de alguns anos, o certo é que mais ou menos 215 anos eles não foram escravizados. E 215 anos foram escravizados. Então, o objetivo era primeiro mostrar que Yahvé era o poderoso, era o todo-poderoso, que estava cheio de Deus na cabeça. No Egito tinha Deus para tudo quanto é coisa, tudo era Deus. Então aqui foi impregnando. E nós teremos uma aula mostrando que saíram do Egito carregando ainda muitos deuses. Vou mostrar isso dentro da Bíblia. Outro objetivo que tinha é implantar o monoteísmo, que estavam cheios de Deus. Como o Egito era um país cheio de Deus, politeísta completamente, tinha Deus rã, Deus sapo, Deus touro, Deus carneiro, Deus ovelha, Deus sol, Deus lua, tudo era Deus. Então Deus, com o objetivo das pragas, também era implantar o monoteísmo, desmascarar aqueles deuses todos. Outro objetivo era tirar o povo debaixo das cargas do Egito, Êxodo 6 e 7. O povo tinha que largar de ser escravo e viver uma nação independente agora, formar uma nação. Outro objetivo, dar a conhecer a eles na terra do Egito. Deus tinha que se revelar através daqueles milagres, mostrando que Ele era o Todo-Poderoso. Ele era o Yahvé, Ele era o Sou que Sou. Outra coisa, livrar o povo da servidão, tirar a escravidão da cabeça. Que a escravidão não era só manual e física, ela também estava mental. Resgatar o povo do Egito, pagar um resgate. Resgate é o quê? Redenção, é o remidor, é o goel. Pagar para tirar, sacá-los ali, resgatá-los. Outra coisa, para que aquele povo pudesse, para que eu seja o Deus desse povo. Com tantos deuses que havia ali, o povo já estava completamente politeísta, né? Fazer o nome de Yahvé. Deus queria fazer o nome dele para toda aquela região. Como fez? Porque quando chegou lá em Jericó ele sabia de que tinha acontecido no Egito. Que o Egito tinha sido acabado, derrotado, destruído pelo povo dos judeus. E a própria Raabe contou, nós ouvimos falar aí que passaram no Mar Vermelho, a pé enxuto, nós ouvimos que se destruíram o Egito, então fez o nome. Outra coisa, era para que levasse o povo para a terra de Canaã. Um dos objetivos daquelas pragas era esse, daqueles milagres, daqueles sinais e prodígios. Outra coisa importante, Êxodo 10, 2, era contar a teus filhos e netos que eu zombei dos deuses do Egito.
Aqui tinha que ser falado oralmente, né? Porque só depois que começaram a escrever as coisas. Tinha que ser transmitido de geração em geração. Êxodo 3:8, levar o povo a uma terra que emanasse leite e mel, criar um território, né? Para se ter uma nação tem que ter território, povo e língua. Tinha língua, mas não tinha território. Então, esses são os principais objetivos daqueles 10 prodígios miraculosos que nós estamos estudando aqui nessa aula número 2 da matéria terceira, chamada As 10 Pragas, do curso Êxodo, especialização em Pentateuco. Fica na paz, tchau, tchau.